vezes nos damos conta de quão dependente nossa sociedade se tornou do petróleo e de seus derivados. E olha que eu não estou falando só do combustível usado pelos meios de transporte. Are you listening? Just so you know. Plastics. Exactly how do you mean? There's a great future in plastics. O plástico é uma dessas invenções revolucionárias que mudaram o rumo da história da humanidade. Quase tudo que nos dá conforto e bem-estar nos dias de hoje está de alguma forma associado a ele. Os novos materiais que inundaram os mercados, principalmente na segunda metade do século XX, representaram um divisor de águas para várias indústrias. A automotiva, por exemplo. O uso de peças e componentes moldados a partir de polímeros sintéticos ajudaram a tornar os carros mais leves, mais resistentes e mais baratos. É assim com os ramos mais diversos, como o de utensílios domésticos, vestuários, informática, sem contar as embalagens de tudo quanto é tipo de produto que consumimos, que puderam se sofisticar em design e segurança por conta de materiais como o PVC, o polietileno e o propileno. Mas, como dizem os economistas, não existe almoço grátis. O preço que a indústria química pagou para revolucionar o nosso cotidiano foi o de se reinventar, a começar pelo seu próprio nome, que ganhou lá atrás, há várias décadas, um novo prefixo. É aí que entra em cena o grande protagonista do século XX, o petróleo. É dele que derivam as matérias-primas mais importantes usadas pela indústria química, como a nafta, por exemplo. A era do petróleo dominou de tal forma as nossas vidas nos últimos 100 anos que a maioria de nós sequer consegue imaginar o mundo sem o chamado ouro negro. Mas hoje, todos nós sabemos que vamos ter que nos esforçar para isso. Ninguém sabe ao certo quanto tempo devem durar as reservas de petróleo no planeta, se 50, 100 ou 200 anos. Mas não podemos imaginar que vamos continuar queimando combustíveis fósseis até eles se esgotarem. O ambientalista Lester Brown, fundador do World Watch Institute, costuma dizer que a Idade da Pedra não acabou porque o mundo não tinha mais pedras. Tudo indica que será assim também com a Era do Petróleo. Pelo lado dos combustíveis, a substituição do petróleo por matérias-primas renováveis, obtidas da biomassa, por exemplo, já começa a ganhar escala. O mesmo pode se dizer da produção de energia elétrica. Mas e a indústria petroquímica? O que terá de ser feito para que ela continue a fornecer todas as comodidades a que nos habituamos nas últimas décadas? A indústria vai ter que se adaptar e começar a trabalhar com outras fontes, né? É claro que o petróleo ainda vai existir por muitos anos ainda, porque com um século de desenvolvimento, toda a indústria está baseada no petróleo, mas existem alternativas mais sustentáveis, né? Utilizando fontes, matérias-primas renováveis. E é aí que a história começa a ficar interessante para o Brasil. Qual é a fonte renovável mais promissora para essa reinvenção da indústria química? Se você respondeu álcool, produzido a partir da boa e velha cana-de-açúcar, acertou. Hoje você tem o petróleo, depois o petróleo é separado em frações e essas frações depois são transformadas pela indústria petroquímica, né, nos produtos que a gente encontra no nosso dia a dia. Plástico, nylon, vinil. Exatamente, exatamente. E quando você substitui o petróleo por cana, então o açúcar da cana vira álcool e o álcool é que vai ser transformado nos produtos, nos mesmos produtos. Né? Então isso significa uma mudança importante, grande na indústria, né? Porque os processos industriais são outros, com uma matéria-prima diferente, então você precisa de outros equipamentos, de uma outra indústria. Né? Qual é o maior desafio dessa indústria? É justamente fazer essa transição, né? E com competência, né? Desenvolver as tecnologias que são necessárias, alcançar, vamos dizer, os índices econômicos e também índices ambientais de sustentabilidade com esses novos condicionantes. Certamente não é uma tarefa fácil. A petroquímica é o que se pode chamar de indústria madura. É razoável esperar um processo lento de transição movido a doses maciças de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
O Brasil tem um ambiente favorável ao surgimento da inovação e de novos negócios na tecnologia? Na questão das fontes de energia, o Brasil tem uma condição extremamente favorável, porque ele é um dos poucos países que tem ainda uma possibilidade de expansão agrícola tremenda, né, que outros países não têm. Isso respeitando ainda critérios ambientais, não é destruir a Amazônia, estou falando dentro de critérios aceitáveis do ponto de vista ambiental. Então ele tem muita terra, ele tem tecnologia para produzir, no caso da cana, que ele já desenvolveu desde a década de 70, nenhum outro país tem isso, né? E é um país tropical, então a produtividade é muito alta. Então na questão da cana o Brasil tem uma condição muito boa. Na questão mais abrangente da inovação, o Brasil tem uma condição razoavelmente boa também, porque ele tem uma base científica tremenda. O Brasil, nos últimos 30 anos, investiu muito na expansão da sua base científica. E hoje, então, nós temos profissionais de altíssima qualidade em todos os ramos do conhecimento no país. O que o Brasil ainda patina um pouco, está atrás de países como a Coreia e a Índia, é na habilidade de transformar esses conhecimentos científicos em inovação. Ou seja, inovação é aquela coisa nova e que é utilizada também. Não adianta um pesquisador que descobriu fez uma descoberta nova, aquilo ainda não tá sendo útil. É uma coisa nova, é bonito, mas para inglês ver, né? Então, o Brasil ainda não sabe muito bem como transformar esse novo conhecimento em alguma coisa útil. E esse processo já começou, dessa integração, que na verdade é uma integração entre academia e indústria, né? E ele está vamos dizer, uma marcha de passos largos nessa direção agora. A indústria petroquímica inova o suficiente no Brasil? Ela está atenta a essas mudanças. A alta do petróleo é um sinal econômico importante para ela e eu acho que ela está olhando para alternativas. Nós temos projetos de pesquisa aqui no IPT mesmo, com várias indústrias petroquímicas, na direção de buscar alternativas ao petróleo, mas ela ainda está com o pé atrás, né? Ela está começando a olhar, ela está se preparando para para um cenário que pode vir a se modificar. Mas se há um pé atrás na indústria, o mesmo não se pode dizer dos institutos de pesquisa, que vêm fazendo a sua parte. O próprio IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde Marcelo trabalha, teve participação decisiva no desenvolvimento de um produto inovador e ambientalmente mais correto, o plástico biodegradável. Falta muito para ele chegar no supermercado? Tecnologicamente, eu acho que não falta muito. Eu acho que falta mais o desenvolvimento de produto para diversas aplicações, mas ele ainda é uma alternativa mais cara. Então, o que falta, eu acho, é a conscientização do consumidor, né? O plástico biodegradável, ele não agride o ambiente, ele é feito com uma matéria-prima renovável, né? Então, ele vamos dizer, um produto que é sustentável, né? Enquanto o plástico, a partir da matéria-prima petroquímica, não tem essa mesma característica. Então, o consumidor que está preocupado com a sustentabilidade, ele poderia optar por pagar mais por ter um plástico biodegradável, né? Essa é a situação que nós temos hoje. Ele ainda não é competitivo com o plástico petroquímico. No próximo bloco, a sustentabilidade na indústria petroquímica e a experiência da Braskem. E sustentabilidade num elo tão importante da cadeia industrial como a do petróleo, que protagonizou boa parte dos grandes desastres ambientais do século XX. E olha que um dos mais graves pode ser debitado na conta exclusiva do setor químico.
Na madrugada de 3 de dezembro de 1984, uma fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, na Índia, lançou no ar uma nuvem de gases tóxicos que matou instantaneamente milhares de pessoas e intoxicou pelo menos 500 mil que sofrem as consequências até hoje. Com tanto impacto ambiental histórico, a indústria petroquímica pode ser considerada uma indústria sustentável? Hoje a indústria química não é considerada sustentável, mas eu diria que isso não é culpa dela, porque o próprio conceito de sustentabilidade é um conceito recente, né? Então, e é um conceito que evoluiu, né? Na década de 50, antes da década de 50 não tinha conceito nenhum, né? Cada um produzia o que queria e do jeito que queria. Aí na década de 50 começou a aparecer o conceito de agressão ao meio ambiente. Então a indústria ainda podia fazer o que queria, mas ela tinha que se preocupar em não ter nenhum resíduo, não lançar sujeira no rio e assim por diante, né? Depois esse conceito foi sendo expandido, falando, não é só mais o resíduo dela, mas também o produto dela, né? O produto dela, no final, quando ele deixar de ser utilizado, o que vai acontecer com ele? Então, a gente deixou de olhar para a indústria, do impacto da indústria no seu entorno, para ver o impacto da indústria na cidade ou na sociedade. Então, o conceito de sustentabilidade é um conceito muito mais recente. A ideia do efeito estufa, da emissão de carbono, mostra que a gente está preocupado com o efeito da indústria no planeta Terra. Então, hoje, se você tem uma indústria que você vai implantar aqui na zona oeste de São Paulo, você tem que se preocupar com a influência que a sua indústria particular vai estar tendo no planeta Terra. Então, essa ideia, esse conceito, é um conceito muito recente. Então, ele impõe novos desafios e, é claro, esses desafios eles não são simples de serem equacionados. E eu acho que a gente espera que esse equacionamento venha nas próximas décadas, né? Então, a indústria química tem um desafio e tem um compromisso, eu acho, de se tornar sustentável nas próximas décadas. Hoje ela não é. Há quem discorde. A Bovespa, por exemplo. Pelos critérios que adota para selecionar as empresas que compõem a carteira do ISE, algumas petroquímicas estão listadas como empresas sustentáveis. Para tentar entender o que isso quer dizer, fui visitar a maior indústria brasileira do ramo, que lidera também o ranking do setor na América Latina, a Braskem. Qual é a visão que a Braskem tem sobre a sustentabilidade? Embora a sustentabilidade seja um tema relativamente novo, para nós ele é um tema bastante antigo. Desde a criação da Braskem, a questão da sustentabilidade, ela faz parte do compromisso público da Braskem. Existe uma vice-presidência na Braskem que, dentre outros assuntos, ela é responsável por políticas e diretrizes na área de sustentabilidade, mas esse é um tema que todos os líderes da Braskem têm ele como um tema de sua responsabilidade. Embora nós tenhamos uma diretoria de saúde, segurança e meio ambiente e tenhamos na minha vice-presidência esse como um dos assuntos de minha responsabilidade, todos os membros do comitê executivo da Braskem, todos os líderes da Braskem, nas suas atividades no dia a dia, seja nas questões econômicas, nas questões ambientais ou nas questões sociais, eles têm esse assunto como um assunto prioritário. A Braskem faz parte da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa desde a primeira listagem, em 2005. É um exercício interessante, principalmente porque ele, a cada ano ele muda os fatores de demanda para as empresas. Então, é um exercício constante das empresas de estar se autoavaliando de como é que nós estamos dando prioridade às questões de sustentabilidade como um todo, em todas as áreas da empresa. Então, eu diria que para nós vemos como uma iniciativa importante para a Braskem, de que nós façamos parte desse índice e para nós é uma questão prioritária de continuarmos fazendo parte dele.
Diante do imenso passivo ambiental acumulado historicamente pela cadeia do petróleo e pelo próprio setor químico, não podia deixar de fazer a pergunta óbvia. É possível ser sustentável numa indústria com tantos riscos? Com certeza. Eu acho que essa é uma busca constante, que é praticamente quase que uma busca da perfeição, em termos de se buscar a redução a valores próximos de zero dos resíduos gasosos, líquidos e sólidos que são gerados no processo industrial como um todo. E o que a gente está vendo é que no desenvolvimento da tecnologia, os novos processos, as novas plantas que estão sendo instaladas, elas cada vez mais elas têm um nível de geração de resíduos bastante inferior às tecnologias mais antigas. E o que a gente vê também, de uma certa forma, são processos de atualização tecnológica a serem implementados ou em fase de implementação nas fábricas já mais antigas para torná-las atuais tecnologicamente e condizente com as demandas, vamos dizer assim, que a gente tem da sociedade em termos do volume de resíduos que são colocados por essas fábricas. O esforço acontece na superação de eventuais danos ao meio ambiente e na procura por novas matérias-primas. Constantemente. E na procura também pelo desenvolvimento de processos, independentemente da busca de novas matérias-primas, mas de processos de transformação entre a sua matéria-prima e o seu produto final, até você chegar no plástico, que agridam o mínimo possível ao meio ambiente e que tenham uma emissão cada vez mais próxima do zero, como eu falei, dos recursos naturais renováveis, seja ele a água, seja ele a terra, o solo, onde essas fábricas estão estabelecidas e principalmente as matérias-primas que são manuseadas no processo produtivo. O que a indústria petroquímica mundial aprendeu com acidentes como, por exemplo, de Bhopal? Eu acho que principalmente de fortalecer os processos, de fortalecer os sistemas de controle e de um investimento muito forte nas pessoas. Porque quer queira, quer não, você pode ter uma planta industrial muito bem projetada, muito bem construída, mas se ela não for muito bem mantida e muito bem operada, você pode vir a ter problemas, não só exatamente como o de Bhopal, mas como de vários outros acidentes importantes que nós já tivemos na indústria através do mundo. Então, eu acho que, principalmente porque você tem um componente das pessoas envolvido nesse projeto, nesse processo, a atenção e o investimento no treinamento, na qualificação das pessoas e nos sistemas e mecanismos de controles de falhas, não só falha dos equipamentos, mas também da falha humana, é um dos investimentos mais importantes que eu acho que o setor industrial tem feito ao longo dos últimos anos para eliminar acidentes como esse da história da humanidade. No próximo bloco, a experiência do plástico verde e o futuro da Braskem num mundo sem petróleo. A inovação e o investimento em pesquisa e desenvolvimento parecem ser o grande desafio e a principal saída para a indústria petroquímica se renovar. Esse é o grande desafio da indústria petroquímica mundial, de um reposicionamento em busca de fontes de matéria-prima renovável. O gás natural, já de alguns anos, existe o gás natural associado, desassociado do petróleo. Ele já é uma fonte de matéria-prima para a indústria petroquímica, muito utilizada a nível mundial, e muitas dos grandes players da indústria petroquímica mundial, nesse momento, estão em busca de outras fontes alternativas, como no nosso caso especificamente, do etanol, a partir da cana-de-açúcar ou de outras fontes de biomassa, que nós estamos num investimento muito importante em termos de desenvolver essa tecnologia para que ela, com o tempo, se apresente como uma
fonte alternativa importante de matéria-prima para os processos industriais da Braskem. A Braskem, inicialmente, alguns anos atrás, começou a avaliar a possibilidade de produzir plásticos verdes. O ano que a Braskem foi fundada, em 2002, avaliamos que a produção de plástico verde poderia ser uma boa opção de negócio. E, quando começamos a nossa pesquisa, nós identificamos que o polietileno feito do álcool seria uma excelente opção de produção de plástico verde, porque ele teria um custo potencialmente competitivo, seria um polímero com excelente potencial de absorção de gás carbônico da atmosfera e para os nossos clientes seria exatamente o mesmo polímero que eles já usam, o mesmo plástico que eles já usam. Ou seja, nossos clientes não precisariam fazer nenhuma adaptação nas suas máquinas. A Braskem acredita que seu plástico verde é a experiência mais interessante do país e diz que a tecnologia tem sido recebida com entusiasmo nos principais eventos do setor ao redor do mundo. A Braskem é o maior produtor de polietileno da América Latina, um dos maiores produtores do mundo, e o Brasil é o segundo maior produtor de etanol atualmente, mas é aquele que produz com mais eficiência, menor custo e de forma ambiental mais correta. Então, juntando essas duas competências, a do Brasil na produção de álcool e a da Braskem na produção de polietileno, a gente juntou com uma tecnologia que é a tecnologia de desidratação do álcool, onde a gente transforma o álcool no eteno. O eteno é a matéria-prima básica para o polietileno. Ele é 100% reciclável. Aqui eu tenho uma pequena amostra do polietileno, foi o primeiro polietileno verde certificado no mundo. Eles são grãos, são pellets de plástico que podem ser usados pelos nossos clientes para fazer os seus produtos os mais diversos, embalagens de alimentos, tanques de combustível de automóveis, embalagens de produtos de cosméticos, fraldas. E esse plástico, ele só tem como única diferença um pequeno componente aqui que ele pode ser medido com precisão e dizer e garantir que esse plástico é feito 100% de matéria-prima renovável. Como é que o senhor vê a Braskem daqui a 50 anos? Bom, vamos falar um pouco antes do segmento de plásticos. Vários estudos indicam que plásticos e produtos químicos no futuro, nos próximos 20, 30, 40 anos, vão ocupar cerca de 20, 30% do portfólio de produção de plásticos no mundo ou de produção de produtos químicos no mundo. O resto ainda deve continuar sendo petróleo. Mas a Braskem, situada no Brasil, que é o país com maior potencial de produção de matérias-primas renováveis, pode vir a ter um percentual muito maior do que isso para abastecer não só o Brasil, mas também o mundo com plásticos feitos a partir de matérias-primas renováveis. O polímero verde da Braskem, que foi produzido, está sendo produzido já em pequena escala, está sendo distribuído para clientes não só no Brasil, mas no mundo todo. Cerca de 80% das demandas de clientes desse produto estão vindo do Japão, dos Estados Unidos e da Europa. E esse produto vai ser potencialmente no futuro destinado principalmente ao mercado externo, porque o Brasil é o país que tem maior potencial de produção desse produto com o menor custo e da forma ambientalmente mais correta. Peraí, mas aí eu não entendi. O produto é revolucionário, ele é ultra sustentável e ele vai abastecer o mercado externo primeiro? Sem dúvida, o mercado externo hoje valoriza bastante esse tipo de produto, mais ainda do que o mercado brasileiro. Mas existem várias empresas no Brasil com interesse nesse produto. Mas o mercado no mundo, principalmente a Europa, eles têm uma conscientização maior ainda hoje do que o mercado brasileiro. Ou seja, os europeus vão usar antes o saquinho plástico feito de plástico verde do que os brasileiros? Não, eles vão usar junto conosco, só que eles vão usar uma quantidade maior. Só o tempo dirá se o plástico verde, feito a partir da cana-de-açúcar, vai ser uma alternativa viável a ponto de disputar espaço nas prateleiras do supermercado. Pelo visto, terei de voltar na Braskem daqui a 30 anos para ver se a indústria petroquímica vai realmente conseguir ser sustentável.